aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PFC. Este é o número 242. Nele nós vamos falar sobre Abbas Kiarostami, diretor já falecido, cineasta iraniano que fez boa parte dos seus melhores filmes ali no final da década de 80 e ao longo da década de 90. A gente hoje vai falar da chamada trilogia Koker, que o próprio Abbas Kiarostami não considerava bem uma trilogia, e depois a gente fala de Close Up, filme que ele fez em 1990, no meio dessa trilogia, na verdade, e a gente termina com um dos seus filmes mais famosos, o vencedor do prêmio em Cannes, Gosto de Cereja, de 1997. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Bom, galera, vamos começar então o nosso papo. Hoje a gente vai falar sobre Abbas Kiarostami. Escolhemos alguns filmes para falar desse diretor iraniano. Eu, Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro. E comigo, dois grandes colaboradores, amigos do PFC, já são de casa, de longa data. Comigo, Hugo Harris, falando de São Paulo. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, meu querido. Como é que tá, Fred? Como é que tá aí o meu outro querido convidado? É um prazer estar com vocês aí. Beleza, seja bem-vindo, Hugo. Hugo, que agora você é coordenador do curso de cinema da Faculdade Mackenzie, é isso? Da Universidade Mackenzie. Isso mesmo, certo? É a grande novidade. Falei certo seu título? Falou. Continuo coordenador do curso de jornalismo também, mas agora acumulei o curso de cinema. Estamos começando com uma turminha muito legal e na torcida aí para que novas turmas venham nos próximos semestres. Beleza. O Hugo, que conhecemos também do podcast Cinefilia e Companhia, certo? Podcast aqui, amigo nosso. E com a gente aqui hoje também o Tony Vendramini, que é do podcast Cinema Italiano, mas também é repórter da Rede TV. Seja bem-vindo, Tony, de volta aí. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Hugo? Bom, primeiro lugar, dizer que além de um prazer, é um privilégio imenso ser chamado para esse episódio do podcast Filmes Clássicos, né? E em segundo lugar, dar os parabéns ao Hugo pela coordenação do curso de cinema, e eu tenho certeza que vai render muitos frutos, porque vai ser tocado com a competência que o Hugo apresenta em tudo que faz. Isso aí, estamos certos disso. Obrigado, meu querido, muito obrigado. Muito bom. É a primeira vez que a gente grava com você nessa situação, né? Nessa condição de coordenador, eu acho. Acredito que sim, mas é que esse curso tá em desenvolvimento já há muitos anos, né? Então, a gente já tinha até conversado a respeito em outras ocasiões, mas com a coisa efetivada, eu acho que é a primeira vez. Ah, beleza. Então, bacana. Obrigado, gente. Obrigado. Deixar registrado em áudio isso aí. Vamos fortalecer o cinema brasileiro.
Vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui, né, para falar do Abbas Kiarostami. Foi aquela discussão sobre que filmes trazer aqui, né? A gente já trouxe um filme que foi até o Tony que trouxe no nosso Dicas Triplas número 31, episódio 226. O Tony trouxe O Viajante, né? Talvez exatamente. O primeiro longa do Abbas Kiarostami. O primeiro longa, grande longa dele é o primeiro longa dele, né? Porque a gente viu também, você acho que viu mais do que eu também, alguns curtas ali, né? Principalmente o primeiro dele, né? Aquele O Pão e o Beco, muito interessante e tal, a gente pode falar um pouquinho depois. Mas já trouxemos um filme e decidimos, né, a duras penas, fazer hoje aqui sobre a trilogia Qualquer e fazer mais o Gosto de Cereja e o Close-Up, né? E são, na minha opinião, aí 5 dos grandes filmes dele, né? Kiarostami, eu acho que eu concordo com você, Tony, quando você disse que, porra, qualquer filme que eu vi do Kiarostami nunca me decepcionou, né? Cara, eu assisti 36 filmes dele, entre curtas, média-metragem, longa-metragem, e assim, é bem verdade que tem alguns dos filmes são bem experimentais, né? Às vezes Sim. até um pouco difíceis de ver, mas nunca decepciona, né? Com um pouquinho de paciência, entendendo a proposta do diretor, eu acho que sempre sai coisa boa, e isso desde o começo, né? Desde O Pão e o Beco, como você citou, até lá no final da carreira dele. Ele tem grandes filmes, eu ainda citei nas nossas conversas aí também o Vento Nos Levará, citei 2 filmes que foram dos últimos do Kiarostami, que eu gostei muito, o Cópia Fiel e um Alguém Apaixonado. Tickets também é bem legal, que ele faz com o Ken Loach e com o Hermano Olmi. Hermano Olmi, exatamente, é um filme também bem legal. Enfim, cara, tem muita coisa legal do Kiarostami. Vale muito conferir o que tiver disponível. Eu assisti 36 porque eu não encontrei o resto, tá, dos filmes dele, senão eu via também. Eu desses aí assisti esses aqui que a gente vai falar, é claro, eu vi O Viajante, eu vi o 10, eu vi esse que você sugeriu na nossa conversa, né? O Vento Nos Levará. E não sei, devo estar esquecendo um ou outro. Eu não vi o Cópia Fiel, pretendo ver, não consegui ver. E vi aqueles, né, que ele fez também assim, tipo aquele Cada Um com o Seu Cinema, né? Que ele faz um curta dentro de um filme que é uma experiência com vários curtas. Aquele Lumière e Companhia também eu acabei vendo. Então algumas coisas assim soltas. Mas diga aí, Hugo, o que você viu aí do homem? Eu vi também não tanta coisa quanto o Tony, né? Eu acho que nem o Kiarostami viu tanto filme dele. Mas, eu vi além desses 5 que a gente assistiu, eu também vi o 10, eu vi o Shrin, vi o Cada Um com Seu Cinema, vi alguns curtas, o Tickets há um bom tempo atrás, né? O Cópia Fiel também foi há muito tempo atrás. Mas eu parei por aí. O Vento Nos Levará ainda é uma dívida minha. Eu tenho aqui no box do Kiarostami que a Obras Primas do Cinema lançou e até agora não consegui ver. Até para esse episódio eu pensei em ver, mas o meu tempo não me permitiu. Mas está aí na fila e deve ser assistido. Dá uma palhinha nesse O Vento Nos Levará, a gente dá uma palhinha no final aí, porque tem umas coisas que eu queria perguntar pro Tony. O Shrin que o Hugo citou é um desses experimentais que você tem que ver com paciência. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai entrar na proposta do Kiarostami. E o próprio Kiarostami sabia disso, né? Não, mas eu acho que tem que tentar mesmo. Eu mesmo não gostei muito do Shrin, mas eu acho que tem que tentar, tem que experimentar e ver o que acontece. Vai ter gente que vai se conectar, vai ter gente que não vai. Inclusive, eu tenho um outro aqui em casa que eu até comprei da Criterion para assistir
e ainda não vi, você mesmo falou pra gente que é bem experimental, que é o último filme dele, né? O 24 Frames, que também deve ser visto para fechar aí essa aventura que é Kiarostami, né? E ninguém viu o Correspondências, não? Esse sou curioso também. O Victor Erice. Correspondências? Não, eu não assisti. Esse eu não assisti. Eu não achei. Um filme dirigido por ele e pelo Erice, né? Que é o cara do Espírito da Colmeia, do Sul, né? Legal, hein? Então deve ser uma experiência interessante também. Deve ser um filme experimental, né? Esse eu fiquei curioso. O Kiarostami me pegou, assim, muito por causa do PFC, né? Do Podcast Filmes Clássicos. Eu já tinha um box. Eu já tinha um box do Kiarostami. Já tinha assistido O Gosto de Cereja. E aí, numa das lives, eu acho que foi o Rafael Amaral que citou Onde Fica a Casa do Meu Amigo. E aí eu corri lá pro box e peguei para assistir, né? E, cara, aí entrei na trilogia qualquer e aí comecei a assistir os outros filmes e, pô, me pegou, assim, de um jeito que, de imediato, se tornou um dos meus diretores preferidos. Ó, que beleza, se identificou, né? Que eu gosto muito do que ele faz com os filmes. O Kiarostami meio que chama o público a participar, né? A ter a sua própria interpretação do filme. Kiarostami costumava dizer que os filmes dele não tinham início e nem fim. O que importava era o que acontecia ali no meio, né? A gente jornada. vê muito isso, né? Então, assim, isso eu gosto muito disso, sabe? De pedir ao público né, a colaboração, que faça um esforço para tentar fechar uma história e que cada um receba o filme a sua maneira, né? E tenha a sua interpretação do que ele mostrou. E ele desafia, né? Acho que ele desafia o público dele em diversos momentos. Eu acho que o Vento Nos Levará tem muito disso. Eu vou comentar isso com você no final. Porque ali tem umas questões de desafiar o método clássico, vamos dizer, de fazer cinema, né? Mas vamos começar assim, como é de costume aqui, a gente costuma fazer mini biografia, né? Toda vez que a gente vai fazer um episódio em que a gente vai falar de um diretor específico e vai passar por alguns filmes da filmografia dele. Esse tipo de episódio que a gente faz aqui, que a gente apenas intitula o nome do diretor, né? A gente faz em um episódio tentando focar em filmes chaves da carreira dele, desse diretor ou diretora, né? Então o caso aqui, o Abbas Kiarostami, vamos falar um pouquinho assim da biografia, se vocês quiserem completar com alguma coisa, tá? Eu peguei aqui um textinho rápido, só para falar mais de como ele foi introduzido ao cinema, né, e tal. Então vamos lá. O Kiarostami nasceu em Teherã, né, em 22 de junho de 1940. Ele é oriundo de uma família grande da região do norte de Guilin. E dizem que ele teve uma infância assim um tanto infeliz, né? Ele era muito introspectivo, né? Não se comunicava muito bem. Há quem diga até que ele não trocou uma palavra com amigos na escola, assim, né? Ele era filho de um pintor e decorador de interiores, e aí dizem que talvez isso tenha levado ele a se dedicar a formas de arte visual, né? Ele admitiu mais de uma vez ali que ele pintava para combater esse lado solitário da infância dele. Ele chegou até, em determinado momento da vida dele, né, aos 16 anos, fugir de casa, depois ele voltou. E aos 18 ele resolveu fugir de vez. Ele começou a trabalhar na polícia de trânsito e, ao mesmo tempo, conseguiu uma vaga na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Teherã. E lá ele começou a estudar e também trabalhar nesse departamento de gestão de tráfego. Começou a dividir essas atividades. Ali ele se dedicou à pintura, mas ele mesmo reconhecia que na faculdade ele aprendeu que ele definitivamente não era feito para ser pintor. Depois ele reforçou essa questão de que a pintura na minha vida era mais uma forma de terapia mesmo, né? E depois ele se concentrou um pouco em fotografia, poesia e carpintaria, mais como hobbies. Ele também aprendeu muito com o design gráfico, que ele considerava a mãe de todas as formas de arte e a arte da comunicação. Sua aproximação ali com o cinema não foi muito premeditada. Essa oportunidade surgiu para ele.
Ele começou trabalhando com ilustração de livros e design de títulos para filmes comerciais no final dos anos 60. Só que o movimento decisivo ali na carreira dele foi quando ele ingressa no tal Centro para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens Adultos, né, o chamado CANUN. Ele ingressa em 1969 a convite de um amigo dele chamado Firuz Shirvanloo. O cara era diretor desse centro, conhecia ali o trabalho do Kiarostami nessa área comercial e resolveu convidar ele, né? Só para dizer também, Fred, que todo esse convite para criar essa unidade de filmes do Canum, sim, aparece sem que ele tenha qualquer experiência anterior com um filme, né, com cinema, nada. Ele nunca teve contato. Inclusive, quando perguntado, o Kiarostami tem uma característica nas entrevistas, né? Quando você vai ler as entrevistas, ele entra muito em contradição. E em entrevistas do Kiarostami, a gente pode ler, por exemplo, quando perguntam ele fala, não, eu comecei a fazer cinema, não tinha visto mais que 50 filmes na vida. Numa outra entrevista, ele diz que gostava muito de ir ao cinema para ver os filmes italianos, principalmente os filmes do neorrealismo. E aí, numa outra entrevista, ele já fala que ele gostava de ver os filmes italianos, mas não por causa do neorrealismo, que ele queria mesmo era ver a Sofia Loren. Tudo bem, né? Quem não queria, né? Mas era o que... Então, assim, ele entra nessas contradições, mas é um autodidata, né? Um cara que aprendeu experimentando muito e o Canum foi fundamental para ele fazer essas experimentações. Ele é o mesmo cara que diz que a melhor forma de chegar na verdade é através da mentira, né? Essa é uma filosofia, na verdade, está enraizada no pensamento persa, e isso também é muito importante de dizer, né? Porque em determinado momento aqui vai ser inevitável a comparação com o neorrealismo, e o Kiarostami sempre fez questão de dizer que os filmes dele não são neorrealistas, que não tem nada a ver com o neorrealismo. Se existe algum ponto de contato, é só porque a situação econômica e social do Irã na época era parecida com a situação da Itália do pós-guerra. Mas ele rejeita esse rótulo, ele rejeita o rótulo de humanismo, né, que quiseram colocar nos filmes dele. Ele rejeita qualquer tipo de ismo e ele diz que ele fazia um cinema profundamente centrado na cultura persa. O cinema dele é persa. E isso tem muito a ver com a poesia, porque a poesia faz parte dessa grande literatura persa de um modo impressionante. O Mohsen Makhmalbaf, que a gente vai falar também daqui a pouco, diz que quando a gente fala no europeu, a gente normalmente pensa num pintor. E quando a gente fala no iraniano, normalmente a gente fala num poeta, porque no Irã as pessoas conhecem poesia, até mesmo os analfabetos são capazes de recitar poesias inteiras ou trechos de poesia assim, de um modo impressionante. Então, isso é muito importante da gente saber. O cinema do Kiarostami é calcado na cultura persa, na filosofia persa, na literatura persa. Legal, essa total conexão, e eu acho que uma forma também de se proteger, né? Dizendo que, o cinema que eu faço iraniano é iraniano, não tem influência de outros, mas acaba que tem, né? Assim, sem dúvida. As coisas... E a gente identifica as coisas, né? Sim, a gente percebe semelhanças, sendo intencional ou não sendo intencional, existe aí uma amarração. Com certeza. É difícil não olhar para ele como uma figura humanista, né? Eu penso nisso quando vejo alguns filmes dele, lembro do Kurosawa também, alguns filmes do Kurosawa. O Kurosawa era visto também como um grande humanista, né? Enfim, mas como você falou aí, né, criaram esse braço dentro do Canum. O Canum foi fundado em 65 por iniciativa da esposa do então Shah do Irã, né? E em 69 criam esse braço, essa seção de cinema, e aí o Kiarostami é convidado a participar. E ali foi uma grande oportunidade para ele experimentar, né? Ele deu os seus primeiros passos na direção e ele tinha essa liberdade para experimentação, né? Os filmes eram voltados, evidentemente, para crianças e jovens adultos. A gente vai ver isso no início, né? Esses primeiros filmes, né? Eu já citei aí, mas o Pão e o Beco, que é um curta que ele faz baseado num texto do irmão dele, né, Otaji Kiarostami, que era um escritor infantil.
É uma historinha bem simples, mas muito interessante, mas que já mostra ali algumas características do cinema dele, essa relação inicial com as crianças, né, nos filmes dele. Ele mesmo dizia que ele gostava de trabalhar com crianças porque elas eram mais diretas e mais fáceis de lidar do que os adultos, né, como atores e tal. Então, esse curtinho é bem bacana, né, sobre uma criança que vai comprar um pão, né, e aí precisa passar por um beco onde tem um cachorro e ela fica com medo do cachorro e o cachorro fica ali, não sai daquele lugar e ela fica ali sempre reticente em passar, em como é que vai fazer para contornar aquele perigo ali, né? Nós vemos nesse filme, né? Que eu acho genial esse filme já desde o começo, porque ele abre com uma versão maravilhosa de Obladi Oblada dos Beatles, né? Isso. E com o garoto. E tem diversos motivos já, assim, que o Kiarostami vai usar ao longo da carreira dele, ao longo da filmografia, como o futebol, por exemplo, porque o menino tá chutando uma latinha, né? Quando ele tá. Quando ela tá nessa abertura ali, tocando a música dos Beatles. E você tem o cachorro, é um obstáculo, né? Muitos dos filmes do Kiarostami vão ter isso. É alguém que precisa superar um obstáculo, precisa fazer alguma coisa, né? Precisa superar um obstáculo para poder chegar ao seu objetivo, a um outro ponto. E um outro motivo muito importante, uma outra figura muito importante que nós vamos ver já nesse curtinha, é a figura do guia. Na filosofia persa, é muito destacado o seguinte: você não deve ir a um lugar que você não conhece sem a presença de um guia. E o guia vai estar em diversos filmes do Kiarostami. No Pão e o Beco é aquele idoso que aparece e que o menino segue, né, na expectativa de passar junto com o idoso pelo cachorro. Só que o idoso dobra em outra rua, em outro beco, e aí o garoto fica sem alternativa. Sem guia. A figura do guia vai aparecer em Onde Fica a Casa do Meu Amigo, a figura do guia vai aparecer em Close-Up, em Gosto de Cereja, vai aparecer em E a Vida Continua, vai aparecer em O Vento Nos Levará, vai aparecer em diversos filmes do Kiarostami. Até no Close-Up você pode dizer que o Mac Malbaf lá no final funciona meio como uma espécie de, né, pode até ser, de guia para reconciliar e tal. Mas interessante, esses pontos que você trouxe aí, realmente tem várias coisas ali já naquele curta inicial, né? O cachorro que vai aparecer em Onde Fica a Casa... Vai aparecer não, a gente vai ouvir, né? O cachorro vai... A gente vai ouvir. E vai causar um certo terror ao menino também, né? Ali na noite, ali naquele outro vilarejo, né, que ele vai. Mas a gente fala disso aí quando chegar o filme, né? Bom, após aí a Revolução Islâmica, né, em 79, a derrubada do Shah e a ascensão do Ayatollah Khomeini, tem toda aquela questão de conturbada ali no país, né, a situação do cinema iraniano também sofre com essa mudança radical, mas o Kiarostami continua fazendo filmes, né, muitos deles semificcionais, às vezes documentários de baixo orçamento. Mas ele acho que sobrevive bem essa mudança, né? Já que ali, enquanto ele fazia os filmes no Canum, ele estava meio que protegido, né? Porque estava ali sob um instituto que foi criado pela esposa do Shah, né? Então ele meio que escapava dessa questão da censura, né? E ele chegou a se aventurar fora do Canum para fazer um filme chamado O Relatório, que eu gosto bastante. Tem muito da vida pessoal do Kiarostami ali, que passou por uma fase difícil de divórcio. E depois ele volta para a proteção do Canum, né, para continuar essas experimentações, para continuar com os documentários. E tem muito documentário legal, tá, gente? A gente vai citar alguns aí na hora que a gente falar dos filmes. Beleza. E aí é no Canum que ele faz tanto o Viajante, né, que a gente falou lá no Dicas Triplas, como também o Onde Fica a Casa do Meu Amigo, né? E ele faz também um outro curta chamado Recreio, não sei se vocês viram, que ele considera o Kiarostami considerava a grande obra dele, né, no sentido de se expressar, muito mais completa, ele dizia, né, até do que Gosto de Cereja. Legal. Então, esse é um curta, né? É curtinho, é um menino que joga futebol na escola, no recreio, quebra uma janela e aí depois ele tem o futebol, né, novamente aparecendo. Ele tem que voltar para casa, ele dá um chute
E aí os meninos correm atrás dele também, e aí ele sai do vilarejo e acaba chegando a uma estrada movimentadíssima, que é praticamente a descoberta de um mundo novo. Tem um final bem aberto, sabe? A gente precisa realmente participar dessa ideia do Kiarostami, mas que ele considerava muito esse curta. Eu acho bem legal. Isso, você falando isso, a gente já serve de introdução para o primeiro filme, né, que a gente decidiu falar aqui. A gente pode também tentar falar de uma forma conjunta dos 3 filmes, né, do que seria a trilogia qualquer, né, mas apesar de que ele mesmo não considerava uma trilogia, né, mas acho muito difícil você não vincular esses 3 filmes, até porque tem uma ideia eles são ali. amarrados, né? São amarrados, né? É curioso porque assim, eles são amarrados pela localização, mas eu entendo que ele não considere uma trilogia porque ele liga o Onde Fica a Casa do Meu Amigo a um documentário que ele faz 2 anos depois, que é o Lição de Casa, em que ele tem dificuldade de lidar com a lição de casa do filho dele. Ele vai no colégio e pede para filmar no colégio, para entrevistar alunos, entrevistar pais, para saber se os pais também têm dificuldade com a lição de casa. E aí nós temos outro tema muito abordado, que também vai estar em Onde Fica a Casa do Meu Amigo, muito abordado pelo Kiarostami, que é a crítica ao sistema educacional do país, que ele considera pouco estimulante, baseada em punição e não em recompensa. Então os alunos ficam um pouco conectados, e ele foi muito crítico quanto a isso em outros filmes. Então ele considerava que Onde Fica a Casa do Meu Amigo forma um díptico com o Lição de Casa. Eu acrescentaria até o filme que ele faz em 84, que é Os Alunos do Primeiro Ano, que ele também vai a uma escola gravar com as crianças, né? Aliás, habilidosíssimo em gravar com crianças, uma coisa impressionante. E ele dizia que os outros 2 filmes, E A Vida Continua e O Através das Oliveiras, eles tinham mais a ver com o gosto de cereja. E aí eu acho até que também tem a ver com E o Vento Nos Levará, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode pensar até numa tetralogia se a gente pegar esses 4 filmes. Mas aí eu acho que não só é a questão da localidade, né? Qualquer ali, aquela região em que ele faz esses 3 filmes, mas também o fato de que ele está criando uma ideia um tanto cíclica ali entre o que é ficção e realidade, né? Então, filme que depois vira, né, uma referência para uma outra história, que depois vira uma referência para uma terceira história, né, no Através das Oliveiras. Então tem esse vínculo aí. É legal você pensar como ele constrói essa ideia até Através das Oliveiras, e não precisar nem ter parado ali, né? Ele poderia continuar fazendo filmes sobre filmes, né? Variando os temas, né? A ideia era continuar. Ele chegou a pensar num 4º filme, repetindo a história de Através das Oliveiras, mas dessa vez sobre o ponto de vista da Tahere, né? Tahere. Sim. E aí, nessa 4ª história, ela começaria com a morte dela, e o Hossein teria sido o assassino da Tahere, e começaria a se desenvolver a partir daí a história. Ele chegou a pensar, mas nunca saiu do papel mesmo essa ideia. Ia ficar interessante, com certeza. Mas é curioso, né, a gente pensar que a obra do Kiarostami se retroalimenta, né? Então, por isso essa dificuldade. E é uma dificuldade, na verdade, um pouco inócua, vamos pensar assim, da gente definir o que é uma trilogia, qual que conversa, qual que não conversa, né? O Onde Fica a Casa do Meu Amigo conversa, sim, né, com o Lição de Casa, mas também conversa com o Vida e Nada Mais. Conversa com o Viajante. Conversa com o Viajante, e aí tem um outro que conversa. Então ele vai, né, de alguma forma, se aproveitando do que foi feito por ele para criar coisas novas. E isso é muito legal, porque mostra que ele revisita a própria obra. Na minha visão, a trilogia Cocker realmente é coerente, assim como uma trilogia, mesmo o próprio Kiarostami dizendo que não
que não era o adequado, que era para pensar o gosto de cereja. Eu até poderia pensar no gosto de cereja entrando aí por causa da localidade, né? Mas eu vejo os três, né, nessa pegada, como o Fred chegou a comentar, de haver pontos de contato de elementos presentes dentro dos filmes, né? Então é a busca pelo menino que fez o filme, que fez o primeiro filme, é a revisita, e não só o menino, como também encontrar com um dos atores que esteve dentro do filme, e depois através das oliveiras ser uma parte central do filme, o momento em que eles estão filmando aquela casa que está presente no Vida e Nada Mais. Então isso acaba entrelaçando os filmes como se eles fossem um grande filmão, né? Um grande filmão, Hugo, que vai... Isso que você citou, né, de se retroalimentar, é uma característica muito marcante do Kiarostami, essa propensão, eu diria até quase uma obsessão pela repetição. Uhum. Ele repete muitos dos temas, ele repete muito dos motivos, mas é curioso porque, apesar disso tudo, ele não soa repetitivo. Os filmes dele não parecem repetitivos quando a gente vê. Né? De forma alguma, não mesmo. Não, extremamente poéticos, né? Sempre, e apesar dessa repetição de temas, sempre trazendo outros elementos. Então, apesar dessa propensão, eles não parecem repetitivos. Não, e eu acho que faz com que o filme, que a obra, não o filme, a obra dele seja mais interessante ainda e que suscite mesmo essa curiosidade da gente para tentar desvendar o que tem dentro desses filmes, né? E aí eu volto para o que vocês estavam falando lá no comecinho do episódio sobre o que é o cinema do Kiarostami. É um cinema realmente de poesia, e para daí ele trabalha essa poesia para falar do seu próprio país, para falar das pessoas, para mostrar essa realidade. E aí ele me dizer que ele não tem um bracinho neorrealista, ele é um brincalhão, né? Ele mesmo era um poeta, né? Gostava Sim. dos poetas, era um membro de um movimento da nova poesia iraniana, assim como era um membro do novo cinema iraniano, né? Participante do movimento, e ele tinha uma dificuldade muito grande, ele dizia que tinha uma dificuldade muito grande de colocar nomes nos filmes dele, justamente para não prejudicar a percepção dos finais dos filmes, né, para o público. E muitas vezes ele usa trechos de poesia, versos de poesias, para nomear os filmes dele. E é o caso aqui, né, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, é tirado, o filme é dedicado, logo na abertura a gente vê que o filme é de um poema, né? Ao Sohrab, acho que Seperri, acho que é o nome Seperri, não sei. É um poeta, pintor iraniano, autor de um poema chamado Neshani, e dentro do poema tem lá a questão onde fica a casa do meu amigo, né? O poema conjura a figura do amigo, e isso é importante para o filme, porque esse é o primeiro filme do Kiarostami que vai usar muito simbolismo. E o amigo, na grande tradição poética da Pérsia, é um dos nomes dados a Deus. E a casa do amigo não é outra senão a casa de Deus, né? A casa inatingível, a inatingível meta dessa jornada mística, né? O Kiarostami não é fiel à narrativa do poema, tá? Mas essa analogia não pode ser dispensada dentro desse jogo de palavras e imagens que tem no filme. Então, a gente tem ali o Ahmad, né, um dos meninos, que questiona o tempo inteiro as pessoas que ele encontra pelo caminho, a longa caminhada, né, em zigue-zague ali para a árvore solitária, a flor no caderno no final, tudo símbolo, né? O caminho em zigue-zague, que é um símbolo arquétipo para a serpente, é uma metáfora para o desejo. As Isso leis ele vai usar desejo, em outros filmes também, né? Vários tem filmes. Tem no Gosto Cereja, tem na Vida Continua. As leis do desejo são sempre muito exploradas pelo Kiarostami nos seus filmes. E ele dizia que ele carregou a vida inteira esse conjunto de imagens do caminho pela colina com a árvore no topo,
até fazer onde fica a casa do meu amigo. E aí ele até dá um argumento para dizer que ele não é neorrealista, porque ele diz que ele mexeu nesse cenário todo. Esse cenário não existia. Ele fez a estrada, ele botou lá a colina, mudou os lugares das casas, enfim. Que não, eu também acho que não justifica. Vai relacionar com outros aspectos do neorrealismo, por exemplo, né? É claro que o neorrealismo nem sempre fazia isso, mas utilizar muito do uso de não atores, né, de pessoas do povo ali que vão participar do filme, né? Isso fica extremamente evidente no close-up, né? Mas aqui também tem, os meninos são meninos ali da aldeia, das aldeias, né? Agora tem outros temas nesse filme que me chamam a atenção, e acho que o principal deles, quando eu vi, é essa questão dele colocar ali em choque o mundo das crianças com o mundo dos adultos, né? Sem dúvida. A todo momento tem esse embate, vamos dizer assim, né? A começar para quem não conhece o filme, dando uma sinopse rápida, é um menino que, né, vê o seu amigo lá ser repreendido por um professor, de novo aquela questão da repressão, né, do aprendizado, né, com base na repressão e na punição e tal, e esse amigo dele, pela segunda vez, não traz o dever de casa, né? E aí o professor dá lá o ultimato, ó, se não trouxer pela terceira vez, vai ser expulso, vai acontecer alguma coisa com o menino. E acontece que é uma confusão lá, né, se eu não me engano, e ele fica com o caderno do amigo. Esse menino se vê numa posição de, pô, se eu continuar com o caderno aqui, se eu não conseguir entregar para ele, no dia seguinte ele não vai ter feito o dever e vai acontecer o pior, né? Então ele sai nessa jornada, que é outro tema também recorrente na obra do Kiarostami, né? Ele sai nessa jornada em busca do que o Tony já descreveu aí, né? Que é a casa do amigo, e aí você pode interpretar isso de outras formas, né? Ele mora em Qualquer e o amigo em Posté. Isso, em aldeias diferentes, né? Vilarejos diferentes ali. Então tem essa jornada, né, de crescimento também, né? Essa iniciação dele de deixar aquele vilarejo dele, se aventurar em outro vilarejo. Mas de cara tem esse outro embate. motivo, viu, Fred? Outro motivo um tema bem recorrente aí no cinema do Kiarostami, que são as jornadas de iniciação. Ele era fascinado pelas jornadas de iniciação. O Viajante é bem isso, né? O Viajante é bem isso, nós vamos ver isso também. No segundo filme da trilogia, A Vida Continua, é uma jornada de iniciação, só que agora do ponto de vista do diretor. A gente fala mais tarde. Sim. E do filho do diretor também, a gente fala dele. Também. Mas aqui, logo no início, quando ele coloca a preocupação dele para os pais, né? Acho que mais para a mãe, né? O pai é meio um zumbi lá, coitado, não faz nada, não se relaciona com a criança. Mas quando ele fala com a mãe falha em entender o ato nobre que ele está tentando fazer, né? Que é de levar o caderno pro amigo não ser punido, né? Então... isso é uma das coisas que me chama bem a atenção no filme, é a lição de empatia que esse menino tem, né? Então quando o Tony vira e fala que a casa do meu amigo tem a ver com a casa de Deus, uma das grandes lições de qualquer religião é o olhar para o outro, né? No catolicismo é o olhar ao próximo, né? Ama ao próximo, mas toda religião ela fala da empatia, ela fala do respeito ao próximo. E aqui o menino, a jornada toda dele não é por ele, acaba sendo por ele pelo que ele aprende, mas não é motivada por algo para ele, e sim para o colega, né? Ô Fred, Hugo, no começo do filme eu fico muito impressionado pela categoria, pelo modo como o Kiarostami nos coloca na sala de aula. Aliás, ele é mestre em outros filmes, ele é mestre em fazer isso, né? O modo como ele nos coloca nos ambientes. Sim. Ele nos coloca ali no final da sala, né? Bem sentado lá atrás para observar tudo que está acontecendo. É muito bom isso. E no momento que o professor repreende o garoto por não ter feito o dever de casa, o garoto chora desesperadamente. Assim, e o modo como o Kiarostami extraiu essa atuação do garoto é muito curioso. Eu lembro que
na semana passada ou essa semana, não sei, vocês estavam comentando de algum filme que o diretor fez o garoto chorar de uma maneira muito cruel. De Sica, né? Foi o De Sica? Não sei, foi o De Sica com Ladrões de Bicicleta, e depois ele fez mais ou menos a mesma coisa com a menina em Duas Mulheres. Né? Foi isso, foi em Duas Mulheres. Exatamente. Aqui o Kiarostami, para fazer o menino chorar, não sei se foi o Kiarostami ou se foi um assistente, tá? Mas enfim, para fazer o menino chorar, tiraram uma foto dele, colocaram dentro daquele caderno do dever de casa e não conseguiam fazer o menino chorar, né? Então tiraram essa foto, colocaram dentro do caderno do dever de casa e aí falaram para ele o seguinte: olha, você está vendo essa foto aqui? Eu vou deixar aqui, mas se ele encontrar a sua foto, eu vou ter que rasgar porque não pode ficar com a foto. E aí, na hora que o professor abre o caderno e acha a foto, o menino se desespera, né? Porque vai rasgar, ele acha que vai rasgar a foto. Uma crueldade também, né? As técnicas, coitado das crianças. Mas esse lidar dele com as crianças e com o espaço também, né? É sempre muito interessante. Esse negócio vai ficar mais evidente ali quando ele... Nem tanto nesse filme, né? Mas acho que depois vai ficar notório na filmografia dele. Você vai ver muito no Gosto de Cereja, vai ver muito no próximo filme, né? A Vida Continua. Que é essa coisa de usar muito o plano geral, né? Então ele dá aquele plano enorme da paisagem, você vê às vezes um carro se deslocando na estrada e ele deixa você contemplar aquela, né? E muitas vezes ele utiliza o diálogo também para te manter ali ligado na ação, né? Porque acaba que você fica vendo lá um carrinho subindo uma estrada por algum tempo, não sei o quê, né? Mas é muito interessante como ele enquadra Oliveiras, aquilo, né? Então, Através das Oliveiras é outro exemplo, né? É sensacional. Também tem no começo do Vento Nos Levará, né? Também tem. Ali a gente conversa sobre isso depois, mas ali, para mim, ele começa um desafio ali para o espectador. Mas e tem certa medida aqui nesse primeiro filme dessa trilogia, né? Se é que uma trilogia você pode questionar. Mas os três filmes, né? Eu acho que ele vai utilizando mais e mais esse recurso, né? A Vida Continua tem aquele plano, inclusive, que ele tá quase ali, né? Mais pro final, ele tá quase encontrando os dois meninos. A gente pode falar do A Vida Continua, né? Que é de 92, alguns anos depois onde fica a casa do meu amigo, que é de 87, e no meio tem o Close-Up, né? Depois a gente volta para falar do Close-Up. Mas A Vida Continua tem aquele plano também que você vê o carro subindo, aí o carro não consegue subir aquela montanha, aí ele tem que descer com o carro, e tudo isso é quase sempre feito, né? De longa distância, e ele dá um plano geral, às vezes usa aquelas teleobjetivas, né, para dar uma aproximada maior, mas sempre com esse distanciamento, né? Eu acho sensacional o que ele faz nesse filme, e pro público não acostumado é desafiador, mas a partir do momento que você se habitua em ver esse tipo de plano, e é estático, não tem corte, né? Acaba ficando muito saboroso, porque você fica vendo a coisa no timing em que ela se dá. Então é ele subindo com aquele carrinho furreca naquela estrada super íngreme, tá chegando lá na curva, não vai, desce tudo, daí tem uma ajudinha, acaba indo, mas daí já foi longe, já demorou muito, né? E aí o filme tá praticamente finalizado, né? Você não tem uma continuidade. E aí ele não te dá o final, né? Porque aí só para contextualizar, A Vida Coisa que Continua. O neorrealismo também fazia, né? Pois é, né? Em alguns filmes fazia isso mesmo. Sim. Mas só para contextualizar o ouvinte, né, que não viu E a Vida Continua, que você também chamou de A Vida e Nada Mais, né? Acho que tem Vida um título, e Nada Mais. O título americano também foi assim.
ele faz um filme em que a história é um diretor e o seu filho pequeno, que depois de um terremoto famoso que aconteceu ali na região. O maior terremoto da história do Irã. Foi inclusive em 1990, né, ano de Copa, e de novo ele vai trazer o futebol nessa conversa. E que vai ser importantíssimo, né, para a ideia do filme. O futebol tá bem no centro aí do que diz o filme. Mas aí esse diretor e esse filho, que aliás é uma experiência do próprio Kiarostami, né? Ele sai com o filho dele, o Bahman Kiarostami, nessa jornada em busca dos atores ou do ator principal do filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Então ele sai para tentar encontrar esse menino, para ver como é que eles estão depois do terremoto, e isso vira o filme E a Vida Continua. Então você vê um ator interpretando esse diretor com seu filho, cruzando ali aquela região, buscando chegar a qualquer para encontrar com esse menino. Só que as estradas todas destruídas, né? Confusão. Aí ele começa a fazer algo que ele faz muito no Gosto de Cereja, que é utilizar o veículo como um estúdio. E você tem muitas vezes a câmera dentro do veículo e o motorista, que é esse diretor, supostamente é o diretor, né, do filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é o próprio Kiarostami, né, de certa forma. Então ele interagindo com pessoas que ele vai encontrando no meio do caminho, né? Então, deixando claro para quem está escutando que não é o Kiarostami o não ator. O Kiarostami atuando, né? Um diretor, supostamente é o diretor da... Aí ele já começa a criar essa camada, né? De você tá vendo um filme... É o alter ego, essa palavra que eu tô querendo. Seria o alter ego da Kiarostami. Ele começa, na verdade, aí a meio que borrar as linhas do que é ficção e do que é realidade, né? Isso. E é bem curioso, porque isso de usar o carro como um cenário, isso vai aparecer em diversos outros filmes dele, né? Não só no E a Vida Continua. Não, no mas 10 vai aparecer é o maior, também, né? O 10 é todo, né? Dentro do carro, né? Mas em vários outros filmes ele vai ter cenas muito longas, de longos diálogos dentro do carro. Vai acontecer no Através das Oliveiras. O Gosto de Cereja também é muito dentro do carro. Vai acontecer no Vento Nos Levará. Vai acontecer no Cópia Fiel, tem um diálogo longo dentro do carro também. Alguém Apaixonado tem também um diálogo longo dentro do carro. Enfim, ele vai usar isso demais. E isso vai inspirar... A gente até conversou sobre isso, né, Hugo? Porque o Jafar Panahi, que trabalhava como assistente com o Kiarostami, vai fazer um filme que é dentro do carro, que é o Táxi Teherã, né? Que é maravilhoso. Muito bom. Legal. E aí, né, também, no E a Vida Continua, a gente falou da jornada de iniciação, tem uma cena aqui no começo, na hora que ele está tentando chegar na estrada. É importante lembrar também que ele filma, isso não é um documentário, tá, gente? Ele não foi ali, o que a gente vê ali, as imagens não são da época do terremoto, ele filmou 5 meses depois do terremoto. E quando ele está... Aquilo tudo foi reconstituído, né? As estradas engarrafadas, enfim, o pessoal trabalhando para reconstruir as casas ali, os acampamentos. E quando ele está na estrada, o menino faz assim, parece que ele está fazendo um enquadramento com os dedos, né? E aí ele cai no sono, entra num túnel depois, né? Aquela entrada no túnel é uma metáfora para o início de uma jornada. Porque em A Vida Continua a gente vai ver um diretor mal-humorado, às vezes agressivo, e um menino que vai ser mais sensível à mensagem final que esse filme vai oferecer. Então o diretor vai passar por uma grande transformação ao longo dessa jornada. Sim, e aí é interessante que, de novo, um desses aspectos aí do cinema do Kiarostami, ele não se importa em te dar a resposta do que seria quase que um MacGuffin, né? Vamos chamar assim. Porque qual seria o MacGuffin dessa história? O diretor que está atrás está em busca de encontrar o ator. Então, se você olhar por essa camada rasa da história, vamos dizer assim, você vai ficar querendo saber o que no final? Se ele encontra ou não um menino, certo?
Só que o importante é justamente essa jornada, né? Como é que ele se relaciona com essas pessoas, como é que essa situação de sofrimento dessas pessoas que passaram por um terremoto, né? O título do filme, evidentemente, tem tudo a ver com isso, né? E a vida continua, mesmo após uma tragédia dessa. E, pô, ele encontrar ou não o menino, teoricamente, não é importante, né? E ele não te dá esse... né? Você imagina que ele encontra. No terceiro filme, você tem certeza que ele encontrou, certo? Porque os meninos estão lá, participando da produção do que seria o segundo filme, né? A vida continua. No Vida e Nada Mais, eles só aparecem lá longe, né? Lá longe. Você imagina que sejam eles porque alguém descreveu que eles estão subindo lá, carregando um negócio, né? Mas a gente não tem a certeza que são eles, né? Isso também tá muito enraizado na filosofia persa, né? A gente discutiu isso no Viajante, que o que importa não é se conseguiu atingir o objetivo ou não, o que importa é a jornada, o que se ganhou ao longo do caminho, ao longo da jornada, e isso vai ser repetido muitas vezes também nos filmes do Kiarostami. Com certeza. Tem essa questão aí dessa celebração da vida contra a morte, né? E isso é que é um ponto de conexão que o Kiarostami diz que tem com o Gosto de Cereja, né? A gente vai comentar mais quando chegar o momento. Mas tem essa questão. E aí no terceiro filme, que é o Através das Oliveiras, que aí assim, ele para mim ele adiciona uma outra camada, né, nessa história de fazer um filme sobre um filme sobre um filme, que é ali, primeiro ele dá essa entre aspas resposta a essa situação final do E a Vida Continua, né? Ele encontrou os garotos. Parece que sim, porque os dois garotos, eles participam lá da produção, né? Eles estão sempre envolvidos ali. Eles levam os vasos de flores, né? Isso. Para decorar. Porque o Através das Oliveiras, qual é a sinopse do filme, para quem não viu? Ele tá fazendo é como se fosse um making off, né? Ele tá contando a história do diretor que está fazendo o segundo filme. Né? Então o segundo filme é um diretor, né? A gente tem a consciência ali, essa ruptura entre ficção e realidade aí que o Tony falou, né? Você se dá conta de que, você assistiu um primeiro filme, como se você não soubesse, né? Mas o primeiro filme é apenas um filme que foi feito por esse cara, que agora está atrás das crianças depois do terremoto. Mas no terceiro filme ele diz, não, tem um outro diretor que fez esse filme sobre o diretor indo atrás das crianças depois do terremoto, né? Na verdade é uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque o Kiarostami dirige um filme em que há um diretor que dirige um filme a respeito de um diretor que volta para a cidade onde ele filmou um outro filme, certo? Para encontrar os moleques. Então é uma doideira, 4 né? camadas aí, né? 4 diretores. Cara, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu achei muito louco, porque os filmes do Kiarostami, isso até no E a Vida Continua é bem marcante. Demora muito a aparecer o crédito, né? O crédito aparece, sei lá, depois de uns 15 minutos, 13, 15 minutos, não tenho certeza agora. Eu anotei aqui em algum lugar, mas não tô Ele já começa naquela cabine de pedágio. Né? Pedágio, o pessoal passando e tal. Então, assim, demora muito até chegar aos créditos. No Gosto de Cereja também demora muito a chegar no crédito. Na Casa do Meu Amigo, não. Mas nesses outros, sim, demora muito a chegar no crédito. E aqui no Através das Oliveiras, o filme começa do nada com o cara que faz o diretor, o ator que faz o diretor. Ele começa com ele falando, né? Eu sou... Como é que é? Ele falando pra câmera, né? Falando pra câmera. Eu sou Mohamed Ali Kesharvatz, não lembro qual é o nome dele. O ator que faz o papel do diretor. Outros atores foram contratados aqui nas locações. Nós estamos em Qualquer, a cerca de 400 E ele tá fazendo um quilômetros. casting, né? Ele tá fazendo um casting. Ele tá buscando a atriz do filme que ele tá fazendo, né? Ele anuncia isso, olhando pra câmera. E aí ele é interrompido nessa fala dele pra câmera, porque vem a assistente dele falando assim, a gente tem que ir lá fazer a seleção das meninas. Isso. Muito doido isso, né?
Mas o filme Através das Oliveiras é tido como o importante para ele ser reconhecido nos Estados Unidos, né? Acho que se o Close Up foi o primeiro ali em 1990 a dar uma certa fama internacional a ele, nos Estados Unidos disse que o Através das Oliveiras é que foi o que marcou o público americano quando passou no Festival de Nova York, eu acho. E aí, né, a fama dele obviamente cresceu, né? Mas é um grande filme, né, cara? É um excelente filme, né? É um filmaço. E aí ele não só está fazendo essas camadas aí que a gente explicou, mas ele está trabalhando ali com a relação entre o que será depois ou não será, você não sabe, né? Um casal, né, que é o Hossein e a... Qual é o nome dela? Tahereh, acho que é Tahereh. São dois atores coadjuvantes no que seria o E a Vida Continua, né? Mas ele foca nessa tentativa do Hossein de conquistar a Tahereh, né? Ele quer casar com ela não dá bola para ele. Ele tem umas teorias muito curiosas ali, né? Sobre pessoas que devem casar, né? Então ele diz lá em um determinado momento que ele acha que pessoas analfabetas têm que casar com pessoas que sabem ler e escrever, né? Porque eles vão ter um filho e se os dois pais forem analfabetos, como é que os pais vão ajudar a criança a fazer o dever de casa, né? Que de novo se conecta àquela história que você contou, né? Lá do qual é o Lição de Casa? Lição de Casa. Isso. Então, se conecta, né? Ele utiliza parte dessa história e tal. Aí ele acha que os pobres têm que casar com os ricos, né? Quem tem uma casa tem que casar com pessoas que não têm casa, né? Para poder sempre alguém ser ajudado por outro alguém, né? E aí no caso dele ele não sabe ler e escrever e a menina sabe. Mas é interessante que ele usa essa relação, que é uma coisa, pelo que eu li, que aconteceu quando o Kiarostami fez o E a Vida Continua. Os dois atores que participam do E a Vida Continua têm ali um breve encontro do que seria a figura do diretor com o Hossein, né? Naquela escada, e ele está, né, ali engraxando o sapato, ali, limpando o sapato. Esse ator teria tentado se aproximar dessa menina que fez a noiva dele, né, a esposa dele, no E a Vida Continua. Então o Kiarostami pega esse flerte aí que aconteceu, esse plot que aconteceu entre os dois, e insere isso como talvez a história principal, secundária, não sei, do Através das Oliveiras, né? Gente, mas convenhamos, esse cara é um dos caras mais chatos do universo. Ele é malo. Meu Deus. Eu acho que ele meio que se convenceu que ele era ator de verdade, né? E aí ele ia mudar de vida ali. Ele disse que não queria mais trabalhar como pedreiro, não queria mais trabalhar na construção e queria virar ator, queria ser ator profissional. Não, e o tanto que ele insiste com a menina... Pelo amor, coitado, assim, tudo bem, a menina ignora ele. Nem olha na cara. Nem olha, né? Simplesmente é o famoso sai andando, né? Mas você sabe que tem alguns takes, assim, tem alguns momentos em que acontecem trocas de olhares, em que eu tenho a impressão que ela tá interessada e não quer dar o braço a torcer. Eu fico com essa impressão muitas vezes, cara, durante o filme. Porque eu percebo isso na casa, né? O ator que faz o diretor, né, que está dirigindo lá o E a Vida Continua, supostamente, ele chega a falar para ele, depois que ele fala dessa ideia dele, né, de que pessoas deveriam casar com que pessoas e tal, ele fala, sim, mas você sabe que ela não quer casar com você justamente porque você é analfabeto, né? Então... essa teoria dele... Na verdade não é nem a Tahereh que diz que não quer casar com ele. Na verdade, quem impede o casamento é a família, né? Os pais que morreram no terremoto, né? Já tinham negado o acesso à menina, e a avó, que foi sobrevivente, para manter o que os pais tinham decidido, não permite que ele se aproxime, né? Sim. E aí, né, como é de costume, o
Kiarostami não vai dar pra gente a resolução dessa tentativa do Hossein de se aproximar da Tahirih, né? Mas eu acho o final muito otimista, sabia? Eu acho que sim, né? Porque ele corre, né? Você acha? E ele corre, da corrida dele? Ele volta correndo. Ele não teria por que voltar correndo. Ele corre atravessando o caminho, né, Isso, atravessando. Ele não passa mais pelo caminho que eles seguiram, né? Porque ela vai na frente, ele vai atrás, né? Tudo isso num enorme plano geral. Você vê só, né? Só as pessoas lá longe se movimentando e tal. Tem um determinado ponto que ela para, ele para também atrás dela. E daqui a pouco ele sai correndo, voltando, né? E ela continua andando. Eu vejo essa cena com um grande significado amoroso e também religioso, porque nessa cena eu vejo um grande jardim do Éden, cara, com Adão e Eva lá dentro. É um sentido até de iniciação sexual da Tahirih mesmo. Interessante. E tudo através das oliveiras. Né? Termina através das oliveiras ali, inclusive, né? Porque quando o último momento da corrida dele ali é justamente atrás das oliveiras, assim, você vê ele passando por ali. Atrás das oliveiras tem até uma conotação meio erótica. Né? Pois é, Adão e Eva atrás das oliveiras. E o final não era para ser tão otimista assim, né? O Kiarostami, na verdade, ele ia dar um final mais pessimista, mas ele simpatizou demais com o Hossein durante a filmagem, aí ele conquistou o Kiarostami também, né? Foi chato ao ponto de conquistar ele também, né? Esse filme aqui gerou alguns comentários de pessoas famosas, né? Uma delas, o Jean-Luc Godard, teria expressado ali uma grande admiração pelo Kiarostami. E daquele jeito Godard de ser, né, teria mencionado numa carta famosa que uma das insatisfações dele, Godard, foi não ter conseguido convencer o pessoal do Oscar a dar o prêmio para o Kiarostami e não para o Kieslowski. Né? Esse teria sido um dos maiores pecados dele, Godard, né? Mas coisas de Godard, né? Para você ver como ele estava chamando atenção nesse momento, né, da carreira dele ali em 94. Essa cena final que você citou, eu peguei aqui agora a anotação, ela tem quase 4 minutos. De plano ali, né? Com aquela câmera de plano ali. Absurdo, né? Com música clássica ocidental, né? Isso foi muito criticado, inclusive, porque o Irã tem uma rica tradição musical e dentro do Irã esse filme apanhou muito por causa disso, né? Não só esse, mas E a Vida Continua também. O que, sinceramente, não deveria surpreender vindo de um diretor que começa a carreira com um curta tocando Obladi Obladá, né? Então... Esse é aquele concerto para oboé e violinos? É essa música que ele utiliza no final? Tem um que ele usa Bach e tem um que ele usa Vivaldi. Eu não sei qual dos dois agora, mas um é Bach. Esse aqui é de um cara chamado Domenico Cimarosa. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas ele usa música clássica e no Irã não gostaram disso. Né? Não gostaram. Acharam que deviam usar uma música iraniana. Não caiu bem, mas eu acho aí 3 filmaços, né? Eu acho que tem que assistir esses filmes juntos para poder ter essa percepção das coisas que a gente falou aqui, né? E o curioso, né? Eles não são filmes, eles são filmes interligados, é verdade, mas eles são filmes que podem ser compreendidos individualmente. Você pode assistir, claro, você vai desfrutar muito mais se você assistir os filmes na ordem. Primeiro Onde Fica a Casa do Meu Amigo, depois E a Vida Continua, depois Através das Oliveiras. Você vai desfrutar do máximo que o filme tem a oferecer. Mas se assistir um filme independente, ele vai fazer sentido, né?
Vai fazer sentido, só que você vai ficar naquela de, pô, peraí, ele tá falando sobre outro filme, eu quero ver esse outro filme. Exato. Né? Um filme vai trazer o outro, né? Principalmente se você assistiu através dos Oliveiras, se de repente você vai querer saber o que acontece no E a Vida Continua, e A Vida Continua, você vai querer voltar lá no onde fica a casa do meu amigo, né? Mas é legal esse tratativa dele com a metalinguagem, né? Que aí é algo que ele vai fazer, eu acho que em outro nível, quando ele vai fazer o Close-Up, né? Então a gente pode voltar um pouco para falar do Close-Up, né? Que é o filme que ele faz em 1990, logo depois não, mas entre o Onde Fica a Casa do Meu Amigo, tem uma dificuldade enorme de falar esse título em português, sempre me falta uma palavra, E A Vida Continua, né? Que é o Close-Up, que aí, para mim, é um dos meus preferidos dele, porque ele faz uma coisa de novo, essa questão do limite entre ficção e documentário, que aí é filme para, acho que o Hugo vai concordar comigo, é filme para a faculdade de cinema, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Porque ele se aproveita, vamos dizer assim, da história de um cinéfilo que se faz passar por um diretor famoso no Irã e tenta enganar uma família que ele pretende usar para financiar um filme que ele quer fazer. Ele é apaixonado por cinema, ele é apaixonado por esse diretor, ele vê uma oportunidade de enganar essas pessoas. Mas o Kiarostami faz um filme em que ele começa contando isso como uma ficção, aí daqui a pouco isso toma ali um caminho de um documentário, e no meio do documentário ele volta a inserir cenas de ficção, né, que seriam próprias de um filme de ficção. Como se fossem flashbacks, né? Para mostrar a história do que aconteceu. Mas isso dramatizações, acontece... né? Dramatizações, né? E o mais interessante disso tudo é que o próprio filme é uma dramatização, né? Porque ele está fazendo um documentário que na verdade não é um documentário, é um falso documentário, porque ele está reencenando coisas que aconteceram na vida real, só que ele está tratando isso como se fosse um documentário. Então ele vai lá, supostamente onde o personagem principal, que é esse cinéfilo aí, esse Sazbian, né? Acho que o Hossein Zazbian. Sabtian. Então, esse Hossein Sabtian supostamente está lá detido, e aí a gente vê o próprio Kiarostami indo lá encontrar com ele, tendo ali um contato inicial, né, para fazer um documentário, sei lá, para documentar aquele evento na vida daquele cara e tal. Essa imagem é real, né? Aquilo é real? Então. Aquilo é real. Aquilo ali através da janela é real. Tem nos extras lá, aquela é uma parte que ele coloca. Tanto é que a tomada é feita de fora. É uma delegacia aquilo, vamos dizer, Sim. Né? A delegacia, a tomada é feita de fora, através das grades. Mas isso poderia ser feito para te dar a imprão que é real. Mas o Kiarostami diz que é real. O Kiarostami dizia que era real. Aquilo ali era real. O julgamento é real? Então, o julgamento, parte é real, parte não é real. Porque o que acontece? O Kiarostami consegue convencer o juiz a instalar as câmeras. São duas câmeras, né? Uma que vai ficar focada no rosto do Sabitian, né? Daí o nome do filme, né? E a outra que vai ficar aberta para pegar a sala do julgamento. É até curioso porque quando entra a parte do julgamento, a imagem é mais granulada, né? É diferente da imagem das dramatizações. Mas no julgamento, eu estava lendo que o Kiarostami filmou partes reais do julgamento, mas que muitas vezes aquelas intervenções que ele faz, ele combina com o juiz que ele pode fazer perguntas ao Sabitian. E muitas dessas perguntas ele faz, na verdade, quando estava no intervalo do julgamento. E aí depois ele constrói isso como se fosse real. O Kiarostami dizia, inclusive, que essa filmagem, o fato dele ter feito esse filme, dele estar ali presente no julgamento, acabou influenciando na decisão do juiz, no veredito, né? No resultado final, que
acho que a gente já até falou que ele deixa a prisão, né? E o Kiarostami dizia isso. Então ali também você vê borradas essas linhas aí de realidade e de ficção. Mas é curioso que o Kiarostami teve essa ideia meio que por acaso. Ele estava lendo a tal da revista Surush, lá onde trabalha o jornalista. O jornalista é real também, o Farazmand. E a família também é a família de verdade, a família que foi também enganada, né? Zahanka. E aí ele estava lendo a tal da revista Surush, viu a história e falou assim, bom, vou lá ver o que vai dar, né? Vou filmar, vou tentar convencer a fazer um filme. Não sei o que vai dar, é um documentário? Não sei. E esse lado do Kiarostami é muito ressaltado quando ele vai fazer documentários no Lição de Casa, porque quando ele está começando a filmar fora da escola, um pai se aproxima e pergunta, você está fazendo um documentário? E ele fala assim, não sei, eu só vou saber quando eu terminar. Ele começava as coisas assim, meio que, vamos ver no que vai dar isso aqui. E no final das contas acabou que o Close-Up deu esse filmaço, que depois foi rearranjado, não sei se vocês leram isso, né? Ele apresentou de um jeito, e depois na hora que foi ser exibido, misturaram os rolos. E aí quando ele viu com os rolos misturados, ele mandou deixar, continuar, para ele poder ver como é que ficava. E ele falou assim, não, ficou melhor assim. E acabou, a versão que a gente conhece é a versão misturada por engano, tá, gente? O projecionista editou para ele, então. Editou para ele, ele achou que ficou melhor do que ficou melhor do que o que ele havia feito. É porque assim, o filme ele tem também esses saltos, né, não só de flashback, né, em que ele vai tá se falando sobre uma coisa, ele vai lá no flashback e tal, mas tem esses saltos temporais que às vezes você fica, né, por exemplo, essa questão aí, pelo que você me informou, do filmando através da janela e o Kiarostami ali de costas conversando com o Sassibian, quando isso acontece antes do julgamento, mas ali seria depois que ele é libertado ali, seria isso? Não. O que ele conversa ali é antes do julgamento mesmo. Aquela ali é a hora que ele vai negociar. Eu acho muito legal. Ele vai pedir para filmar a história dele. E ele fala, né? Claro que eu deixo filmar, vocês são os meus espectadores, né? Ele fala isso. E depois ele fala que ele, como ele é um cinéfilo, ele conhece a obra do Kiarostami também, e ele fala que ele se sente exatamente como o menino do viajante, né? Ele é um menino do viajante crescido. Ele cita o viajante, isso. Ele cita durante o coisa, né? O julgamento, né? E o julgamento eu acho interessante porque aí, de novo, né? Ele explica como ele vai fazer aquela cena e a gente vê como vai fazer, né? Como ele vai cobrir aquele espaço, né? As pessoas que ali estão e tal, como você falou, com 2 câmeras, não sei o quê. É exatamente isso que a gente vê quando nos trechos em que o julgamento está acontecendo não tem muita interrupção do Kiarostami, né? Então você ali tem um certo aspecto de cinema documentário mesmo, né? Então ele está registrando ali, aí como você recebeu aquela informação que ele está fazendo com 2 câmeras, você fica reparando, realmente ele está usando 2 câmeras, uma lá no juiz, outra nas pessoas que estão ali no julgamento, né? Sentadas em frente ao juiz e tal. Então assim, toda hora ele está fazendo essa mistura, né? E aí, como eu falei, ele começa o filme como se fosse um filme de ficção, né? Porque o início do filme é o tal repórter no carro, ele está explicando lá para o motorista e para os guardas que estão acompanhando ele, né, o que ele está atrás, qual é a história que ele ficou sabendo e tal. Aí tem a questão dele citar lá até a Oriana Falati. Isso, uma colunista que deve ser de fofoca, né? Não, ela é uma jornalista muito conhecida, que fazia noticiário político também, ela tinha histórias grandes, né? E ele cita justamente por isso, porque pode ser a grande virada da carreira dele, né? Isso é uma coisa que, se você viu lá, e eu sei que você viu, o documentário que tem no extra do DVD, que acho que é Close Up Long Shot, o nome do documentário, que ele foca na figura do Sassibian, né? E inclusive o Sassibian fala um negócio que eu achei muito interessante, e que é verdade. Ele fala assim, todo mundo me olha como se fosse um golpista, né? A tradução no inglês lá foi con artist, né? Um artista dos golpes, né? Um golpista mesmo. Só que todas as pessoas ali envolvidas nessa situação têm o seu interesse por trás, estão dando uma espécie de golpe.
Então, assim, aí ele fala, a família que eu enganei, ela também estava interessada em se aproximar do Mac Malbaf, que eles não sabiam que era que o Mac Malbaf era, na verdade, um impostor, né? Mas eles estavam interessados em participar do filme do Mac Malbaf para também ganhar prestígio. Então tinha o seu interesse. O repórter tinha lá um interesse de ter a grande história, né, e ter uma virada na carreira para se aproximar dessa colunista aí que você falou. Eu não esqueci o nome. Oriana Falati. Isso, a Falati. E o próprio Kiarostami tem um interesse e catapultou a sua carreira internacionalmente fazendo um filme sobre a história do Sasbian, né? Vocês sabem que foi com ele. Dificílimo fazer esse filme, porque para convencer todo mundo envolvido a representar os papéis novamente, imagino, olha, né? foi uma guerra. A família lá, os Arranca, não queria participar, porque imagina, né? Eles bancaram uns trouxas, né? Eles foram enganados. Ia prejudicar a reputação deles. Como é que eu vou aparecer agora no cinema como se eu fosse um trouxa, né? Eu fui enganado. O Sabitian também não queria. Diz que no primeiro dia de filmagem, quando eles foram entrar lá na casa dos Arranca, o Sabitian começou a chorar, disse que não podia entrar ali porque ele tinha chegado na casa como um personagem diferente, que chegou ali como um respeitável, como um cineasta, e agora ia entrar envergonhado, como um mentiroso, como um golpista, né, que não ia conseguir trabalhar com eles. E aí o Kiarostami, olha aí a questão da mentira que você citou, Fred, o Kiarostami fala para ele, né, que ele não mentiu, que ele contou uma verdade que está além da realidade. Falou, você disse que ia trazer a sua equipe de filmagem aqui, não disse? Então, nós estamos aqui, nós somos sua equipe. Vai lá até o senhor Arranca e pergunta se ele lembra que você disse que ia trazer a sua equipe aqui para filmar um dia. Nós estamos aqui, a equipe está aqui. E aí, o Arranca não comprou muito a história no começo, mas depois ele se convenceu. O Sasbian até fala, né, que várias coisas que ele colocou em movimento quando ele fez essa farsa, quando ele criou essa farsa, acabaram acontecendo. Né? Ele prometeu para a família que eles participariam de um filme, de um cineasta iraniano famoso, que ele supostamente era ele, né? Que estava se fazendo se passar pelo Mac Malbaf. Acabou que essa família participou de um filme de um cineasta iraniano famoso, que é o Kiarostami. Né? E um filme com o Mac Malbaf, né? É até isso, exatamente. Aí ele, Satsbian, queria uma aproximação com o Mac Malbaf, ele acabou tendo uma aproximação com o Mac Malbaf, certo? Porque no final o Kiarostami convence o Mac Malbaf, que na época era amigo dele, né? Depois parece que essa relação meio que azedou e eles acabaram virando rivais ali dentro do cinema iraniano. Mas nesse momento o Mac Malbaf topa trabalhar no filme, né? Ele aparece no final, né? Mas fala aí. Também é interessante. Isso porque quando o Sabitian é abordado no ônibus pela mulher do Arranca lá, da família, né? Ele tá lendo um roteiro do O Ciclista, que é um filme do Mac Malbaf, que é um filme bem legal até de assistir. E aí ela pergunta para ele, né, onde ele comprou aquele livro, e aí ele fala, não, pode ficar, fui eu que escrevi. E aí ele começa a se passar pelo Mac Malbaf e aí a mentira vai crescendo, né. Agora, sabe o que eu acho incrível nesse filme? Como o Kiarostami trabalha com os tempos mortos, né. No começo, ali, quando ele chega na porta da casa dos Arranca, e aí o repórter, o jornalista entra lá na mansão, porque vão no carro ali, o motorista, o repórter e os dois policiais. E aí o repórter fala, não, eu já volto. Aí ele entra lá para casa, mas a gente não vai com ele, né? Esse acesso à casa, nesse primeiro momento, não nos é permitido. Nós ficamos ali com o motorista e com os soldados, e eles ficam ali jogando conversa fora, eles não estão falando de nada, eles começam a falar ali sobre serviço militar, né, e tudo mais. Daqui a pouco chega o Arranca, o Arranca pega ali os documentos e tal, e aí os policiais vão, a gente fica de novo só com o taxista ali, aí ele fica olhando ali uma pilha de folhas, as coisas estão acontecendo lá dentro, a gente só vai saber depois, né, o que está acontecendo. Mas aí ele fica ali numa pilha de folhas, colhe umas flores, passa um avião no céu, ele chuta a latinha rola ali pela ladeira, e a gente não tem acesso a isso. E no final, quando essa cena vai ser reproduzida, né,
Tem a mesma coisa, porque a situação está acontecendo ali do lado de fora da casa e a gente fica com o Sabitzian bolado ali, né, olhando pela janela, sabendo que deu ruim para ele e nada acontece ali dentro da sala, as coisas estão acontecendo ali até que os policiais entram na casa para prender ele. Mas deixa eu fazer um comentário até nesse momento também é interessante que depois o Sabitzian não, o repórter sai da casa procurando um gravador, né? E aí ele vai passando de casa em casa pedindo por gravador, e aí uma hora ele consegue alguma coisa de algum jeito, e aí ele dá mais uma bicuda na latinha, né? A mesma latinha do taxista lá, ele vai lá e dá uma bicuda também. Fizeram 1000 perguntas sobre essa latinha pro Kiarostami, o que significava, procuraram o significado, e ele falou assim, cara, não significa nada, isso é uma memória da minha infância. Eu vi aquela ladeira, vi a latinha, e chutei a latinha. Na minha infância eu chutava a latinha na ladeira, então só quis mostrar aquilo ali, é só uma memória da minha infância. Mas é natural as pessoas pensarem isso, porque é isso que você falou, né? Ele dá esse foco nesse detalhe e não é assim casual, o tempo que ele passa filmando a latinha, caindo até a latinha bater lá na como é que chama lá? Na sarjeta, né? Naquele canto lá da rua. Então, é curioso o que ele escolhe filmar ali, né? Mas deixa eu comentar uma coisa só, Fred. Na verdade, duas coisas. A primeira delas é exatamente no close-up dele dentro do tribunal. Eu acho muito curiosa a reflexão dele do porquê que ele quis se fazer de Malbath. E para mim, pelo menos, ficou soando como uma discussão muito existencial, sabe? Eu não vejo nele uma má intenção. Eu vejo um cara que não se sentia importante de forma alguma e que encontrou nesse embuste que ele faz uma forma de simular uma certa importância para ele. E aí, a partir do momento que o filme agora está sendo feito, o filme do Kiarostami, ele consegue ter alguma importância e ele até fala disso, olha, estamos aqui para fazer um filme a respeito de mim, né? Então esse olhar sobre ele, para mim, se torna ainda mais complexo, porque não é só a reprodução a respeito de um cara que tentou enganar uma família. Era um cara que precisava se sentir importante, que precisava pensar que ele tem alguma relevância, sabe? Isso gera uma empatia muito grande, né? E que vai culminar no final do filme com uma cena super emocionante. Eu, pelo menos, cara, me acabo naquela cena, viu? É comovente ali, porque como eu até falei, né, o Malbath, ele acaba fazendo essa figura de guia, entre aspas, né, levando ele num caminho de se redimir, né? De redenção. Nossa, o abraço dos dois, redenção. Na hora que ele sai da prisão, é uma coisa incrível. E aí, ali eu não sei se aquilo foi real, né? Se tipo, o Kiarostami botou lá o Malbath para dar uma surpresa no Satsbian lá, e aquilo foi registrado enquanto ele se emocionava mesmo, né? Com aquele encontro real. Né? Imaginei que fosse. Aquele encontro é real. Porque até ele fica filmando de longe, né? De novo, ele tá dentro de um carro, e ele fica falando pro câmera dele, filma ali, não sei o que, pega lá, será que consegue pegar, não sei o que. O que não é real ali é a falha no microfone do Malbath. O microfone não falhou. O Kiarostami mandou apagar ali aquele trecho, fingir que era uma falha, porque ele quis respeitar a privacidade do encontro dos dois. E na verdade acabou trazendo um resultado mais interessante ainda, porque traz esse mistério, a gente não sabe o que eles conversaram totalmente, né? Eu li que também o Malbath estava falando coisas de uma forma muito mecânica e que o Kiarostami não teria gostado disso,
Então ele preferiu inventar essa falha no microfone também para deletar esses comentários. Mas aí também eu não sei o que é verdade. A versão que eu li foi essa, que ele quis preservar a intimidade dos dois, do encontro. E senhores, me ajudem. Assistindo o filme, no momento em que tem aquela visão interna da casa, da família, em que o rapaz vai ser preso, eu achei a filmagem esquisita, tá? E eu explico por que eu achei esquisita. Você tem o pai da família com uma segunda pessoa, uma segunda figura, né, sentados em cadeiras, né? E a gente tem o protagonista, espera que eu esqueci o nome dele, Sabzian, né? Isso. Hossein Sabzian. O Sabzian sentado num sofá a 90 graus deles, né? Eles não aparecem juntos no plano em nenhum momento, tá? Eles não aparecem juntos. O único momento em que há essa união é o momento em que o Sabzian levanta e ele vai lá pro fundo, perto de onde está um dos filhos, e aí interage lá com o filho. Eu não, assim, para mim ficou parecendo que foi feito em dois momentos diferentes, porque tem momentos em que se eu não me engano, eu não lembro se é o pai ou se é a outra figura que estava com ele, que levanta e vai falar com o Sabzian, mas só aparece as pernas, não aparece o corpo, não aparece o rosto. Então a impressão que me dá é que foi feito em momentos diferentes, sabe? Que foi dramatização? Dramatização, obrigado. Uma dramatização feita em instantes diferentes, tá? Isso eu não encontrei em nenhum lugar. Também não encontrei, não vi nada sobre isso. Eu também não. Me dá essa impressão pela forma como ele faz. Pode ser, né? A partir do momento que ele está recriando ali diversas coisas. De repente não queriam colocar os dois juntos no mesmo lugar, entendeu? No mesmo espaço. Eu não sei. Agora o Sabzian teve a cabecinha derretida pelos filmes, né? Tá, teve. Coitado. Ele fala nessa entrevista aí dele que ao mesmo tempo que o cinema era a obsessão dele, o cinema também destruiu a vida dele, né? Fez ele se afastar da família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, né? Ele se divorciou. Diz que os filmes roubaram a infância dele, né? Porque ele passou as melhores horas da infância no escuro, na sala de cinema, né? Não era uma criança que ficava lá brincando. Ele é um cinéfilo que é até interessante, né? Ele citar... Tem um momento ali dessa entrevista que ele cita o Orson Welles, né? Como uma inspiração pelo fato dele ter tentado se passar por um diretor, né? Que ele fala assim, não, o próprio Orson Welles orientava os estudantes de cinema a roubar se fosse preciso. Se não tivesse dinheiro, roube para fazer o seu filme, né? E é interessante assim, e era bem tipo Orson Welles mesmo, né? Fazer isso, né? De enganar os outros para fazer um filme. Mas Fred, é bizarro, mas ao mesmo tempo dá novas camadas sobre essa questão existencialista que o filme discute, né? Sim. E tem até quem diga que tem uma camada aí de política no filme, né? Porque ele está lidando ali com uma pessoa de classe mais pobre do que, né, aqueles que estão sofrendo golpe ali, né? Que você vê que estão ali estabelecidos numa região abastada da cidade, né? A casa ali dos... Qual o nome dele? Arranca. E a humildade que é o Sabzian, né?
Então tem essa questão também aí. Dizem que é o filme em que o Kiarostami mais toca ali na questão política, né? Se bem que eu acho que o 10 também é bem isso, né? Sim. Porque fala do papel ali da mulher, Condição da mulher. na sociedade iraniana e tal. Mas Que ele tem vai esse abordar outro também aspecto. que ele vai abordar também no Shirin, né? O Shirin De eu uma não outra vi. forma, mas também. Mas filmaço, né? Eu não sei vocês, Filmaço. O Kiarostami, eu acho que é o filme que mais foge dos temas comuns ao Kiarostami, né? Apesar de ter também alguma coisa, mas é o que Não, mais tem foge muito dos temas da comuns. metalinguagem, né? Eu acho que esse tema da metalinguagem é forte, né? Sim, é que é um filme também sobre o poder do cinema, né? Sim. E o Kiarostami dizia que esse filme serviu como uma própria escola de cinema para ele. Por quê? Pelo tanto de trabalho que ele teve para montar isso, para fazer, porque ele não tinha ideia do que ele ia fazer nesse filme. É um filme experimental, né? Acaba que é um filme bastante experimental, assim. O trabalho ali começa totalmente aberto, né? Ele não faz ideia do que ele vai fazer com aquelas imagens, com aquela filmagem, com aqueles personagens que ele está criando, que ele está retratando. E aí quando ele vai fazer isso, né? Quando ele vai montar o filme, quando ele vai colocar o filme pronto, ele tem um trabalho aí para pensar isso, né? Sim. E é um filme que foi selecionado lá para uma sessão especial no Festival de Cannes, né? De 92. Então já mostra o impacto que ele teve no cinema internacional, né? E isso vai continuar depois, como eu falei, aí, com Através das Oliveiras em 94. Né? Mas vamos falar aí sobre o último filme para a gente encerrar e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre O Vento Nos Levará, porque o Tony vai me responder umas coisas ali. Vou tentar. Não dá para ter muita certeza de nada nos filmes do Kiarostami, né, cara? Pois é. O Gosto de Cereja eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dele. Ou foi o 10, não lembro. O meu também, foi o primeiro, Gosto de Cereja. Eu acho que foi o 10, tá? Depois de um tempo eu vi o Gosto de Cereja. Mas, porra, é um filmaço, né? Mais um desses filmes de jornada, né? Mas é uma jornada um pouco diferente. E de encontros, né? Porque como muitos outros filmes do Kiarostami, é muito calcado nos encontros. Nos encontros. Tem de novo aquela figura dele usar o carro ali como se fosse um carro de traveling, né? E um estúdio. Então muitas das cenas acontecem dentro do carro e pessoas... Porque o filme trata de um cara que está disposto a se matar e às vezes parece meio... em dúvida a respeito disso, né? Se ele vai ter coragem para fazer isso ou não. Mas a gente demora bastante para saber disso, né? Para saber disso, então, exatamente. Que eu vou te contar. Isso é muito legal, né? Porque a gente fica imaginando outras coisas, né? Porque a gente fica imaginando, de primeira a gente acha que ele está procurando um garoto de programa. Isso, um assédio nesse sentido, né? É porque ele sai dentro do carro dele, ele fica rodando, buscando pessoas, homens, né? Para fazer um trabalhinho para ele. Exatamente, executar um trabalho especial para ele. Aí você fica, pô, o que esse cara quer, né? Inclusive, ele pega lá um rapaz que sei lá, acabou de entrar no exército, lá um soldado, lá um moleque lá, devia ter 18 anos e tal. E não, tem um dinheiro bom para você, um trabalho fácil, mas é um trabalho especial, não sei o quê. E aos poucos a gente vai entendendo o que ele quer, né? Que ele quer, na verdade, se você não gosta de spoiler, pula essa parte. Ele quer uma pessoa que dê uma assistência a ele, porque ele pretende se matar e ele não quer ficar lá, né, deitado lá na cova, ele quer ser enterrado. Então ele precisa de uma pessoa que chegue lá em determinado momento, certifique-se de que ele está morto, realmente. Então ele pede lá, né, pô, você
O que ele pede, hein? Você me cutuca lá. Ele pede pra jogar 2 pedras, né? Joga 2 pedras em mim pra ver se eu não tô. Porque ele vai tomar umas pílulas, né? Então ele quer ter certeza que ele tá morto mesmo. E pra não joga ser 2 pedras vivo, e né? resolve o problema, né? Joga a terra por cima, enterra ele, né? E aí pega o dinheiro lá que ele vai deixar no carro. Isso, exatamente. E aí ele sai nessa jornada, né? Só que até chegar a isso, né? Bom, primeiro que o filme começa, a gente tem que esperar 3 minutos até que ele fale alguma coisa, né? A gente tem que esperar. Aí depois, o que eu falo, né, da demora para entrarem os créditos nos filmes do Kiarostami, demoram 11 minutos. Só aos 11 minutos de filme sobem os créditos com a letra vermelha, ou num fundo negro, né? E som de trânsito, barulho de trânsito, essa cacofonia também o Kiarostami usa bastante, o som é muito importante. Só depois de 20 minutos de filme a gente descobre qual é o carro que ele está dirigindo. Olha quanto tempo, né, as coisas levam. Sim. E os planos ao soldado ele só revela depois de 24 minutos de filme. Então, assim, é muito tempo até que a gente fique especulando o que está acontecendo com esse cara. Isso. E é uma história que o Kiarostami começa a desenvolver depois do close-up, mas ele diz que levou 8 anos para chegar no esboço final dessa história, né? Que inicialmente ele chamou de O Eclipse e depois ele mudou para Gosto de Cereja. E aí o Gosto de Cereja tem a ver, né? Esse nome no filme que faz parte até da fala de um cara que é o cara, né, no fim das contas ali que ele pega ali como carona, que é o cara que topa, né? Fazer o trabalho para ele, diz que vai lá fazer o trabalho, mas o cara também dá uma lição para ele, né, no sentido de qual o valor que ele dá para a vida, né? Ele é o guia. Pequenas coisas, né? Ele é o guia. Ele é o guia. Como você falou, né? Quando você falou guia, eu pensei direto nesse filme, principalmente. E aí ele fala que um dos prazeres da vida é, né, você sentir ali o gosto de cereja. Ele conta uma anedota ali, né, a respeito de ele também ter tentado se matar e não ter conseguido e ter esbarrado ali com uma árvore onde ele tentou se matar, que tinha lá uns frutos, né? E eu não sei se realmente se é cereja mesmo, né? Na tradução ficou meio esquisito, né? Ficou meio esquisito. Pelo menos na legenda, a gente não entende persa, né? Mas na tradução, na legenda, o nome do filme é Gosto de Cereja, mas na tradução na legenda diz Amoras. E aí só que ele sentiu lá o gosto do fruto, né? Eles estavam tão doces, não sei o que ele acabou desistindo ali de se matar e pegou aquilo e levou para a esposa, e a esposa teve prazer também em comer aquelas cerejas, aquelas amoras, e ele viu um novo sentido para a vida a partir daquilo ali, né? Mais ou menos essa história que ele conta, né? E aí, né, ao longo dessa trajetória aí do personagem principal, você também, mais uma vez, você chega no final e você não sabe se a coisa se completa, né? Qual é a resolução que aquilo ali tem, né? Eu acho bem interessante, não sobre o final, né? Sobre o final depois eu falo, mas o que eu acho interessante nesse trajeto aí, Fred, é que é o seguinte: ele tem basicamente no filme 3 encontros, né? O primeiro encontro é com esse soldado que você citou. E olha que interessante, né? Eu considero esse filme do Kiarostami um filme muito humanista e muito religioso. Tá? Esse primeiro encontro é com um soldado. O soldado é curdo. Os curdos são uma minoria étnica no Irã. O segundo encontro que ele tem é com os afegãos, né? O primeiro são o segurança da obra e um seminarista, né? Os dois são afegãos, mas o que ele leva no carro é o seminarista. Os afegãos, os refugiados afegãos também são minorias no Irã. E o terceiro encontro é o guia, que é turco, também outra minoria marginalizada, né, menos favorecida. São 3 classes menos favorecidas dentro do contexto iraniano. E eu acho que esse filme tem uma profunda mensagem sobre a importância da convivência com o diferente. E esses 3 encontros são intercalados por longos silêncios que fazem a gente refletir sobre o que foi dito
durante esses diálogos, sabe? Primeiro ele encontra ali o soldado, eles têm aquele diálogo, aí tem um longo silêncio para a gente refletir sobre aquilo, depois vem os afegãos, mais um silêncio, e depois o guia, o turco. E aí nós vamos entrar no desfecho do filme. E esse ator é muito expressivo, né? E ele não é ator, hein, Hugo? Ele não é ator. Ele, na verdade, ele é um arquiteto, ele era arquiteto, negociante de antiguidades. O Kiarostami conheceu ele por acaso e chamou para fazer o filme. Trabalho de casting ótimo, porque o cara, ele dá uma sensação de que tá uma depressão ali, né? Ele, em nenhum momento ele sorri, ele tem um olhar. O rosto dele é uma coisa também, assim, de impressionante, cara. Não, daí a gente tem que falar que tem conexão com o neorrealismo de novo, com Humberto D, quando o Vittorio De Sica chama o protagonista lá também para fazer, que também era um cara que fez de filme único e que arrebenta, né? O velhinho dúvida, lá, cara. né? O velhinho, exatamente. Mas enfim, eu disse também que eu acho o filme muito religioso. Bom, ele na abertura já tem uma frase bem religiosa, né? Que ele abre com uma frase em nome de Deus. E quando chega naquele final do filme, que o Badi é o nome do personagem, né? O Badi entra na cova, que ele vai consumar. O Senhor Badi. Ele segue para lá para consumar o ato, né? A gente não vai saber se ele consumou ou não. A gente vê uma escuridão tremenda, né? Uma escuridão, som de chuva, trovões, né? Os relâmpagos que iluminam parcialmente o rosto dele deitado na cova, a lua encoberta pelas nuvens, né? O Kiarostami dizia que quis deixar ali realmente um sentimento de morte, uma impressão de morte. É 1 minuto e meio de tela escurecida, né? Ele quer que a plateia confronte esse vazio da morte. E quando corta para aquele final surpreendente, a gente vê o ator. Ele já não está na cova, ele está acendendo um cigarro, eu acho, né? Ele corta para um making-off, né? Para um making-off. Pô, é maravilhoso. E tem um sentido muito legal aí, porque a gente passa o filme inteiro vendo paisagens áridas, né? Depois que ele encontra o guia, o taxidermista turco lá, né? Que ele conversa com ele, que conta a anedota do gosto de cereja, a gente começa a ver flores, a gente começa a ver mais verde, e quando chega nesse final, aí é tudo verde, né? Você vê tudo verde, aqueles soldados treinando e todos eles com flores nas mãos, né? Daí o sentido humanista, pacifista, no sentido de convivência daquelas minorias que ele encontra pelo caminho. E aí isso é uma coisa que me chamou a atenção, talvez mais do que nos outros filmes, né? Esse uso dele das cores, né? Porque realmente começa o filme, se você reparar, são aquelas cores pastéis, né? Aquela coisa de... lembrar que o nome do filme é Gosto de Cereja, e a cereja tem uma cor vermelha muito chamativa, né? Então você fica com aquela questão de ver ali cores que ele usa muito amarelo, aquele verde musgo, marrom, laranja. Isso está na cor do figurino, né? Isso está na cor daquele ambiente que ele filma, né, naquelas paisagens, porque ele fica subindo e descendo aquele morro, né, toda hora, tudo ali com umas cores meio sem vibração, né, por conta da vegetação local e tal. E aí pro final acontece isso que você falou, e acontece aquele registro dele, né? Dizem que ali naquele epílogo é a primeira vez que ele usa o vídeo digital, né? E é algo que ele vai levar depois para outros filmes, né? Inclusive, acho que o 10 é todo feito em digital, né? O 10, o 5, Dedicated to Zoo. O 10. ABC 10 África, que é um 10, ótimo né? documentário. Também, né? 10 on 10, né? Que ele faz um documentário também. Ele está usando o digital, então é curioso essa escolha. E assim, de novo, né? Você tem que, ao ver a obra do Kiarostami, você tem que estar sempre preparado para a experimentação, porque esse é o tipo de final que
se a pessoa está buscando, né, se envolver com a questão do sonho do cinema, né, você não ter aquela quebra de contrato e você continuar dentro do filme, sempre dentro do filme, vai se irritar quando o cara resolve partir pro digital e meio que filmar os caras lá fumando cigarro, né, os soldados fumando cigarro, o ator fumando cigarro, ele mesmo aparece ali brevemente, eu acho que era o Stammer, né? Pegando equipamento, guardando equipamento. Né? Guardando equipamento. Aí tem os caras lá em cima com a câmera, né? Em cima do morro, decidindo onde é que vão botar a câmera. Então, parte para um making-off, né? Sobe aquele jazz maravilhoso do Louis Armstrong, né? St. James Infirmary. Isso, ainda tem esse bônus aí. Então, mas é um filme muito bom, né, cara? Muito bom. Outro filmaço também. Se você comprar essa experiência, né? O filme que foi aclamado internacionalmente, né? Gerou muito debate, controvérsia ali, justamente por causa desse epílogo, mas foi aclamado internacionalmente e rendeu ele a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Que ele compartilhou com a Enguia, né? Isso em 97. Também. Esse acho que eu via faz muito tempo. Tem que rever esse filme. E aí ele segue para fazer outros filmes, né? Acho que a gente já tem 1h45 aí, a gente pode se aproximar do final, mas eu gostaria de falar ainda um pouco, eu sei que o Hugo não viu, eu peço perdão aí, Hugo, só falar um pouquinho aí sobre O Vento Nos Levará, mas você, sem revelar muito, assim, um filme que eu achei bastante intrigante, porque ele faz uns desafios ali, seguindo nessa onda de aceitar o final do Gosto de Cereja. O Vento Nos Levará tem assim uns desafios ao espectador, que é o seguinte: primeiro assim, o filme começa com, de novo, pessoas num carro e ele não focaliza as pessoas dentro do carro. Tem um carro andando, você está ouvindo diálogo. Na estrada em zigue-zague, né? Numa estrada em zigue-zague, você está ouvindo o diálogo ali pelo menos de 2 ou 3 homens conversando. Você não sabe quem são aquelas pessoas. Depois você vai entender um pouco aonde eles estão indo, onde eles querem chegar. E ele, basicamente, dessas pessoas que estão dentro do carro, ele só filma, ele só mostra pra gente uma pessoa, que é o personagem principal, que é o personagem do engenheiro. As outras fazem parte da história, mas ele nunca mostra essas pessoas. Essas pessoas aparecem dialogando com o engenheiro, às vezes dentro do quarto. E aí toda hora ele está fazendo essa questão de dar um plano e não dar o contraplano. Então já começa desafiando a sua noção do cinema clássico aí. Que ele faz em outros filmes também, né, cara? Também ele faz isso. No 10 ele faz isso, direto, em alguns dos diálogos. Eu não lembro disso, no 10, assim, porque eu assisti muito tempo. Tem alguns dos diálogos que a câmera fica só no motorista e não na motorista, né? E não fica quem tá no carona. Acho que tem até um dos quadros, né? Com uma prostituta que não aparece. Ela não aparece no diálogo. Então, nesse filme ele faz isso direto. Tem um momento ali que o engenheiro para perguntar uma coisa para uma pessoa que está na rua, você não vê essa pessoa na rua. A câmera é só no engenheiro, dentro do carro, ele faz a pergunta, a pessoa responde em off, aí ele fala de novo, aí fala mais uma coisa, a pessoa responde não sei o que, e de repente o carro anda e você vê a pessoa lá no fundo, atrás do carro, né, por trás do para-brisa lá e tal, você vê um pouquinho da pessoa, mas ele não tem essa preocupação em fazer plano e contraplano, nem quando ele envolve esses colegas do engenheiro na história, que às vezes o engenheiro fica parado no quarto conversando com essas pessoas e essas pessoas não são mostradas. Beleza, esse é um ponto. E outra, que aí é a grande pergunta que o Tony vai me responder, nunca ficou claro ali pra mim o que exatamente eles vão fazer naquela aldeia, que eles vão atrás de uma mulher que está prestes a morrer, supostamente está prestes a morrer, uma senhora idosa. Aí a senhora se recupera, eles ficam meio ressabiados com aquilo. Ela está se recuperando, vamos esperar, não sei o quê. Parece que eles estão ali numa missão de, sei lá. Eles são uma equipe de filmagem. Eles vão até essa aldeia com a missão de filmar um funeral.
E o funeral é o dessa mulher que tá pra morrer, só que ela não morre nunca e isso vai adiando a missão dos caras, e os caras vão ficando impacientes, a equipe quer voltar, quer sair daquele... que ali é um então lugar isso rural, eu né? perdi, né? Porque ele chega como engenheiro, né? Um engenheiro. As pessoas chamam ele de engenheiro, né? Não que ele seja um engenheiro, mas ele é membro de uma equipe de filmagem. Me confundiu. Tanto que ele pergunta o tempo inteiro, a câmera tá no carro, né? Aí ele volta lá, aí ele pega... mas a câmera é uma câmera fotográfica. O que ele vai fazer com aquilo? Ele está com equipamentos, eles estão ali para filmar, o funeral. E na verdade também é um filme sobre jornada, um filme sobre transformação pessoal, a exemplo do que acontece no E a Vida Continua, né? No E a Vida Continua, o menino, o filho do diretor, o Puya, é quem primeiro percebe que se deve celebrar a vida ao invés de se lamentar a morte, né? E isso faz com que o pai, o diretor, passe a ter uma visão diferente do que eles estão experimentando. Aqui o diretor, né, que é o personagem principal do Vento Nos Levará, é um engenheiro, é um cara mau. Você vê que ele pega uma tartaruga, ele vira a tartaruga de cabeça para baixo, para tartaruga, terrível, né? Cara. De sacanagem mesmo. Ele é um cara mal-humorado, um cara que está meio de mal com a vida ali. Perverso, então. E no final ele vai encontrar o guia de novo vai aparecer, é o médico, né? Isso. E ele vai passar por uma mudança de conceitos, uma mudança de visão. Vai levar até o médico lá na senhora que, né, para ela melhorar, a senhora que ele queria morta, né? Mas realmente isso fica meio assim, isso não fica muito evidente ao longo da trama, né? Eu acho que eu perdi um pedaço de diálogo ali no início, que até ele chega com o garoto, né, e pede pro garoto não avisa o que a gente está fazendo aqui, talvez eu tenha perdido esse ponto. Eu passei o resto do filme e perguntei, o que realmente esses caras estão fazendo aqui? Mas beleza, sabia que você ia me responder. Certo, vamos encerrar então, que a gente tá com quase 2 horas aí, mas eu acho que foi um papo muito bom, agradecer a participação de vocês, valeu Hugo. Valeu, meu querido. Eu que agradeço, cara. É um maior prazer falar do Kiarostami. Pô, sensacional. Adorei o papo. Sempre bom, né? 2 especialistas aí. E escutem a trilogia qualquer que o Hugo fez lá no Cinefilia e Companhia, né? Foi muito legal. Nossa, foi bom demais. A gente chamou um rapaz aí chamado Tony para conversar com a gente. Foi muito bom. Tá no meu currículo. Pô, o Fábio também participou dessa ou não? Maior prazer. Não, fomos só nós. O Henrique e ele. Beleza. Então, voltando aqui, parte 2. Para expandir também outros filmes do Kiarostami, certo? Certíssimo, isso aí. Abraço, amigos. Abraço!